Agora do Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá então, Zé Vi. Amanhã, estreia do Vasco. Vasco voltando a jogar uma competição sul-americana, justamente a Copa Sul-Americana. E hoje pela manhã, o treino foi em Arequipa, no Estádio Municipal de Sachaca. É o nome do estádio onde o Vasco realizou. O jogo vai ser no Monumental, né? Não vai ser nesse estádio onde o Vasco treinou, não. Para amanhã, temos algumas expectativas, principalmente Maurício Lemos e Nuno Moreira, que foram novidades. O Nuno nem tanto, né? Mas vamos colocar num time titular. Os dois foram grandes novidades, assim, para o Campeonato Brasileiro. E a tendência é que sigam na equipe titular, principalmente o Maurício Lemos, que até poderia haver uma espécie aí de controle de cargas, mas deve ir pro jogo, tá? Amanhã, na estreia na Copa Sul-Americana contra o Melgar. Vamos ficar de olho também se o Adson vai ganhar mais minutos, né? O Adson que entrou bem, arrancou elogios e vem evoluindo. Vem evoluindo nesse retorno de lesão grave aí que teve o Adson. Na lista de relacionados, no grupo que viajou, a gente tem 3 novidades. Juan Esforça, o zagueiro Lucas Oliveira e o Souza, né? Lembrando que o Vasco tentou negociar o Esforça, não conseguiu. O Lucas Oliveira perdeu espaço e o Souza é parça do Coutinho, né? A gente pode ser bem claro. Mas os 3 foram relacionados, até o Pedrinho andou elogiando os 3 aí, né? Então os 3 estão à disposição, não devem ser titulares. Eu digo não devem porque, né, muita coisa pode mudar, mas não é o plano que eles sejam titulares ou que sequer que entrem no jogo, mas estão aí na lista de relacionados o Esforça, o Lucas Oliveira e o Souza. O Roy tá falando aqui, o Gabriel, olha, Azevedo, sou vascaíno, nesse jogo de amanhã não vai ser fácil, esse Melgar é um bom time. Esse é um bom time, mas a altitude complica um pouco, né? Uhum. A gente sempre fala sobre a característica da competição sul-americana, em que mesmo você enfrentando um adversário mais frágil, você tem a viagem, aí chega lá, né? No caso desse jogo de amanhã, tem a altitude, a torcida dos caras empurra, o adversário cria asa, se arrisca também, ainda mais jogando dentro de casa, né? A gente sabe que o time mais fraco quer utilizar do mano de campo pra tentar surpreender. Então, realmente, não imagino nenhum jogo fácil pro Vasco, não. Mas qualidade por qualidade, o Vasco, obviamente, bem superior. Imagino que tem total condição de voltar com uma vitória para começar bem a competição. O Carille vai ter que repensar um pouquinho a formação em relação ao que aconteceu no domingo em São Januário. Não sei se na altitude um time com Coutinho, Nuno Moreira e Garré vai ser o mais indicado. Eu acho até que é bem provável que o Carille opte pela entrada de um jogador com maior velocidade. Eu acho que o Ryan disputa e desponta, na verdade, como o mais indicado nesse sentido, para você ter um escape de velocidade, para você ter alguém com um pouquinho mais de fôlego. É importante manter posse de bola, até para você não sofrer tanto na altitude, mas ter um pouquinho mais de velocidade nesse tipo de jogo talvez seja indicado também. O Wagner Azevedo tá dizendo aqui, como eu estava com saudade de ver o Vasco numa partida internacional. Verdade, bom, né, cara? É bom disputar a competição. Não dá pra chegar numa Libertadores? Chega pelo menos numa Sul-Americana. Exatamente. Não deixa de valorizar o seu calendário. Você acha que o Carille, ele vai ter problema com uma parcela da torcida por conta daquela coletiva? Estava tendo antes, né? Por conta de um trabalho que parece não convencer a torcida. E aí, a partir do momento que ele dá uma declaração dessa, ele traz muito foco pra ele. Eu não sei se vai ser produtivo, não. Qualquer resultado negativo antes já geraria cobrança, tá? Com essa declaração, então, nossa, agora é que o torcedor vai pegar no pé mesmo, porque grande parte da torcida não digeriu bem aquilo que o Carille falou. Sábado o Vasco vai encarar o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Seria importante chegar inteiro nesse jogo. E hoje, na verdade hoje não, né? Hoje é o Fluminense. Amanhã, o Vasco contra o Melgar pode, de repente, obter um bom resultado sem utilizar sua formação com maior força. Dá pra voltar com um bom resultado mesmo segurando um ou outro jogador. Só pra citar que o Vasco hoje fez a atividade pela manhã já em Arequipa, no Peru, no estádio de Sachaca, né? Não vai ser o palco do jogo de amanhã, mas o Vasco fez o treino de hoje lá no estádio municipal de Sachaca, em Arequipa, a 2.300 metros de altitude. Amanhã, 19 horas, hora de Brasília, Melgar e Vasco, a estreia na Copa Sul-Americana. Né? Sobre a questão do clássico com o Flamengo, tá rendendo ao longo do dia, porque o Vasco fez o pedido à PM para que o jogo seja em São Januário. Lembrando que hoje não há permissão da Polícia Militar. Lembrando que a Polícia Militar é uma das forças que tem que dar laudo de segurança, isso no Brasil inteiro. Polícia Militar, bombeiros, vigilância sanitária, para que os jogos aconteçam nos estádios. Também o laudo de engenharia, né? Também tem que ser dado. Hoje há um veto que inicialmente era até punitivo, hoje se mantém como uma questão operacional, na argumentação da PM, de vetar clássicos contra Flamengo e Fluminense em São Januário. E aí o Vasco solicitou que o clássico seja lá, dia 19 de abril, 6h30. 19 de abril é sábado santo, é no meio daquele feriadão que vai ter.
né? Aquele feriadão aí de Tiradentes, enfim, Páscoa, Tiradentes e São Jorge, né? Quase uma semana de feriados. Então, assim, hoje, a decisão se vai ter torcida única ou se vai ter torcida visitante é da Polícia Militar, se vai autorizar ou não. Porque o Vasco vai bater pé, se tiver que ser com torcida única, vai ser, né? Jogando em São Januário. Seria algo incomum aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre bate, eu sempre falo disso, né? Que o Rio, no Campeonato Estadual, tem torcida dividida, Vasco e Flamengo nos últimos anos dividiram o Maracanã, né? E fora do Rio também, mas é uma tendência. Vamos com um assunto bacana da gente conversar, né? Você acha bacana? Pô, muito legal. Cara, o Vasco ele tem o direito de jogar onde ele quiser, deveria ter pelo menos, mas infelizmente a Polícia Militar do Rio de Janeiro, de maneira inexplicável, não permite que os jogos aconteçam em São Januário. Numa sociedade decente, a Polícia Militar deveria ter a obrigação de garantir a segurança pública em um evento. E não vem com essa parada de torcida única, não. E veja bem, absurdo. então. Vem com essa, não. Mas são vários absurdos. O Vasco não poder jogar em São Januário é um absurdo, o Vasco tem o direito de jogar onde ele quiser. E a possibilidade do jogo acontecer em torcida única é um absurdo proporcionado por um outro absurdo. Não, que vai ter mais um absurdo. Qual? O jogo da volta. Que seria no Maracanã com torcida única. Ué. Recíproco. Não é? O Flamengo teria esse direito, sim. Como aconteceu lá com o Palmeiras. Exato. No ano seguinte, o Flamengo mas aí no abre o precedente. Pra quê? Para os clássicos cariocas terem torcida única. É o começo do São fim. Paulo, é o começo do fim do clássico 50-50. Isso aí. Mas assim, o Vasco nunca foi bem-vindo no Maracanã também, né, cara? Também tem isso. O Vasco não se sente em casa, não ninguém permite. Pensa no produto, no coletivo, futebol brasileiro. Você chegar assim, principalmente carioca. Vitor, o que você prefere? Eu vou te dizer, eu prefiro os dois clássicos no Maracanã com torcida dividida. 50-50, cada um do seu lado. Só que eu entendo o Vasco não se sentir em casa no Maracanã. O Vasco não é mais bem-vindo no Maracanã. O Vasco tenta jogar no Maracanã, não deixam. Aí tem que ir na justiça. Tem que ir na justiça. O Vasco, ele tinha, antes do Fluminense se tornar um dos concessionários do Maracanã, o direito de ficar do lado direito das cabines. O Fluminense se tornou um concessionário e passou a exigir que a torcida fique naquele local. Direito do Fluminense, afinal de contas o Fluminense passou a administrar o estádio. Só que a partir daí o estádio deixa de ser um estádio onde o Vasco é bem-vindo. Então o Vasco tem que jogar onde ele é bem-vindo, em casa. O Vasco tem o direito de jogar em casa. Sim. Aí para na situação da polícia. A polícia fala, não, eu não deixo, não pode ter jogo em São Januário, porque a torcida do Vasco e do Flamengo não consegue conviver em harmonia. E a responsabilidade da polícia era proporcionar a segurança para os envolvidos no estádio. É não ter o jogo, não né? É não ter o jogo. Você soluciona o problema da maneira mais abrupta possível. Sim. Você impede o Vasco de jogar dentro de casa. Eu tô tentando ver aqui, mas parece que vai ter no mesmo dia. Tá quase todo mundo errado nessa história, vai ter agora, no mês de abril, no mesmo dia, Flamengo e Vasco jogando praticamente no mesmo horário, um no Maracanã, outro em São Januário, e o BEP falou o seguinte: eu garanto a tranquilidade. O BEP libera Vasco e Corinthians, cara, que é um jogo de altíssimo risco também. Sim. Esse jogo acontece em São Januário. Tivemos Vasco e Santos também. Vasco e Santos você também tem risco. O jogo aconteceu em São Januário. O último Flamengo Vasco deu confusão. Cara, mas aí não foi nem de torcida com torcida. Foi o Vasco perdeu o jogo e a torcida do Vasco. Não, foi de torcida com torcida. Não. Estava na divisa das torcidas. Não, mas 2017 você tá falando? Gol do Everton. Gol do Everton Cardoso. Foi o último, né? Sim, mas aí, assim, pelo que eu lembre, a torcida do Vasco foi pistola com mais um resultado, uma derrota para o Flamengo. O torcedor do Flamengo ficou meio acuado lá no canto. Assim, não teve vias de fato entre as duas torcidas. Teve, como sempre tem ali, um arremesso de alguma coisa, arremesso de outro. Mas quase teve, hein? O problema aí não é arquibancada. O problema não é do estádio, é das torcidas. Das torcidas. O estádio está aprovado por todos os órgãos competentes. Sim. Polícia Militar, bombeiros, vigilância sanitária e engenharia. O estádio tem todos os laudos para funcionar. E o Vasco é proibido de utilizar o equipamento que lhe pertence em 2 jogos. Só que aí, ao mesmo tempo... você tem que conseguir utilizar bem o seu equipamento. O Vasco, ele se contradiz. Porque ele faz tanta questão de jogar contra o Flamengo em São Januário e vende 2 mandos de campo. Contra o Palmeiras agora, né? E contra o Botafogo. O único clássico que a polícia diz, não, esse jogo eu garanto. Esse pode ser em São Januário. Aí o que o Vasco faz? Não, vamos pra Brasília. Então ainda tem isso. Então o Vasco também se contradiz, aí fica difícil você argumentar a favor do Vasco. Mas eu entendo que o Vasco é mandante, ele tem o direito de jogar onde ele quiser. Eu acho que o BEP até o momento não se manifestou, né? O BEP não permite que aconteçam jogos entre Vasco e Flamengo e Vasco e Fluminense em São Januário. Mas ele nunca diz o que é preciso fazer para que o Vasco receba o Flamengo. Sim. Não tem, não pode por causa disso. Se você fizer isso,
Eu vou lá, vou inspecionar a região e aí eu te digo se eu garanto ou não a segurança. É bom, eu só acho que a gente tem que... Não pode, pô, o não é não. Mas olha Não só, vai o ter, Pedrinho, na fala Não é dele, não. ele não fala assim, não, vou jogar com torcida única. Ele fala assim, a gente quer que haja torcida rival, 5% de torcedores do Flamengo. Se não houver essa condição por parte do BEP, aí eu vou brigar para ter o jogo em São Januário com torcida única. É o que eu falei, é um Só tem- absurdo causado por um outro absurdo. Isso.